estou aqui para falar mentira. E essa política, eu não gosto dela. E essa proposta sua? Olha, eu vou responder aqui, não me jogue pedra, tá? Okay. Mas eu acho assim, que isso aí não se trata. É um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui sendo entrevistado aí, podendo trocar essa ideia de forma tranquila, de forma aberta. E realmente é muito prazeroso a gente poder ter esse espaço aí. Agradeço esse espaço para a gente estar trazendo ideias, né? Trazendo essa política de forma diferente que a gente tem trabalhado desde o início da nossa campanha e bater esse papo aqui de forma tranquila, bem descontraída com você aí. Guilherme, para nós é um prazer, para mim, começando esse projeto aqui no Ipaba, cara. Você sabe que tá de pequena ou de médio porte, como nós somos, todas as coisas são começar um projeto de podcast. É difícil para mim também e obrigado também por aceitar. Cara, como nós estamos apresentando a nossa cidade, não tem como não te apresentar num político. E você está aí entrando como candidato a vereador da nossa cidade. E hoje as pessoas vão te conhecer mais de você. Como morador da cidade, como um candidato aí a vereador. Eu quero te começar já esse podcast perguntando, cara, quem é o Guilherme Brito? Quem é você? Conta um pouquinho da sua história para nós, cara. Thales, eu falo com todo mundo, eu sou uma pessoa comum. Como muitas pessoas, eu sou comum, sou uma pessoa cristã. Sou casado, sou pai de 3 crianças maravilhosas, esposo de uma mulher maravilhosa. Sou policial penal, profissão há 8 anos, trabalho aqui mesmo em Ipaba. E eu tenho comigo uma vida simples, né? Um pouco reservada. Algumas pessoas até me perguntam, não te conheço, Ipaba. Agora também, quem me conheceu há um tempo atrás sabe, eu fiz redução, então agora eu estou um pouco mais magro. Então, às vezes até confundem com meu irmão, mas quanto à aparência, quanto à minha, como que eu falo assim, a questão de não me ver muito na cidade, eu vivo uma vida um pouco mais reservada devido à minha profissão, né? É uma área de segurança, então quem trabalha em área de segurança vai me entender e sabe muito bem como que é. A gente tem uma vida mais reservada mesmo, tá? É uma coisa assim, própria, uma coisa ímpar, única da área de segurança, tá? Mas eu sou uma pessoa comum, que tenho uma família comum, vivo uma vida comum, né? Tranquila, sossegada, gosto assim do sossego, gosto do meu futebol, gosto da família, dou valor a isso, né? E a minha vida é assim, bem tranquila mesmo, não sou essa pessoa que muitas vezes fala assim, você é metido, você é assim, não, simplesmente eu sou tranquilo, quem me conhece sabe, sou bem simples mesmo. Guilherme, e bacana, cara, você falando aí, tocou na questão da sua profissão, agente, 8 anos, e falou do futebol também. Cara, eu gosto bastante, nós poderíamos fazer um podcast sobre futebol, sobre profissão, segurança pública, que com certeza você tem um assunto muito bacana, mas o que traz hoje aqui é a questão política. A nossa cidade passa por uma, vou dizer a palavra turbulência, mas não o ruim da palavra, mas pelo movimento que nós vimos na cidade hoje, que é a política. Você vem, cara, candidata a vereador da nossa cidade, vem aí com a cara, a coragem, um jovem aí na política. E já dá para entender que você tem perfil seguro, perfil corajoso, até mesmo pela sua profissão, exige esse controle emocional, existe essa vontade de querer fazer cada... Eu queria te perguntar assim, cara, o que te levou à política? Por que escolheu a política? Como que você entrou nessa nova empreita? Fala para mim aí. Ô Thales, há um tempo atrás, algumas políticas atrás, eu até me envolvi. Eu fiz a minha filiação em um partido, isso poucas pessoas sabem, e em cima da hora eu desisti. Em cima da hora eu abri mão, falei, não vou mexer com política não, eu tinha a visão de que a política era muito suja, mas só que algumas coisas mudam na vida da gente. Eu comento com todas as pessoas que é o seguinte, tem 3 coisas que mudam muito a vida da gente. Primeiro, Jesus Cristo. Eu já conhecia, já era convertido na época que eu entrei na política pela primeira vez, né, que eu comecei a me envolver, mas outras coisas mudaram minha vida. O casamento é a segunda coisa que muda muito. Você casou recente, você sabe como que funciona, você está aí começando agora. Eu também não tenho muito tempo de casado ainda, mas já tenho uma certa experiência.
E outra coisa que mudou muito minha vida foi a chegada dos meus filhos, né? Tenho 3 filhos hoje, são crianças, são pequenos ainda, mas isso muda muito o pensamento da gente, muda muito, muito. E foram esses motivos assim que me levaram a entrar na política. Uma preocupação com a cidade onde eu cresci. Eu falo com todos, eu não nasci em Paba, eu cresci aqui, eu vim para cá bem criança, bem novo, e já resido aqui há mais de 28 anos. Então foi a cidade onde eu escolhi para viver, onde minha família escolheu para residir, e meus pais criaram os filhos aqui. Eu fui criado aqui, e a cidade onde estou criando meus filhos, e provavelmente é a cidade onde meus filhos também vão crescer e possivelmente criarão as suas famílias aqui. Então, assim, com a preocupação com a cidade onde que eu estou e preocupado em ajudar e me envolver de forma que eu possa somar mais, eu vi na política uma forma de envolver a ponto de poder influenciar positivamente a cidade. Resposta interessante, cara. Você é um cara culto. E eu quero te perguntar o que é política para você, cara. Você é um cara muito culto, porque às vezes muita gente entra na questão, sou candidato a vereador, prefeito, deputado, o cara não tem uma especificação que é política. Eu até vi um vídeo seu, um Reels que você fez, falando as funções de um vereador. O vereador. Muitas vezes as pessoas... Cara, o que é política para você? E dentro dessa pergunta eu vou até entrar um pouco para me saber de você as suas propostas de governo, mas pensando pelo que é política para você, Guilherme. Thales, eu vejo assim, não vou pegar aqui como que eu falo assim, a definição do dicionário Aurélio, não, tá? Eu vou falar aqui a forma que eu vejo, que a política ela é a forma de você administrar a sua vida em sociedade, né? A gente tem que ter essa política para você administrar a vida da sociedade. Verdade. Porque são muitas mentes pensantes, são muitas cabeças diferentes, são muitos pensamentos que divergem. Então você tem que ter um ponto comum para administrar isso tudo. E isso é a política, né? É a forma de você administrar a nossa vida em sociedade. É a forma de escolher ali os melhores caminhos, né? Para a sociedade trilhar, de resolver os problemas de forma justa, né? Porque às vezes a forma que você vê é diferente da minha, mas a gente tem que chegar num ponto comum, e esse ponto a gente consegue chegar através da política, né? A política que está aí para organizar isso tudo, a organização dessa vida em sociedade é feita através da política. Perfeito. Há um filósofo, que eu não recordo o nome, ele diz que nós somos políticos por natureza, porque nós vivemos com certeza. Em sociedade, né, Guilherme? Guilherme, com certeza. E você traz aqui, eu até peguei aqui no meu telefone aqui, o pessoal diz aí comumente aí, como santinho, né? As suas propostas. E, cara, a primeira coisa que você colocou aqui é questão que me toca muito e que eu quero que você seja sincero comigo, que a galera tá te ouvindo, né? E muitas pessoas batem nessa tecla e depois somem, que é a questão, cara, de uma fiscalização ativa e transparência. Por exemplo, muitas das vezes, não é querendo ser um cara chato, duro, antagônico, de forma nenhuma, mas a gente vê os caras só na época da política, parece que é até sacanagem. E muitas pessoas acham que a população, de certa forma, é boba em algum sentido, porque os caras ganham, fica 3 anos e meio longe, depois continua aquela mesma rotina. Cara, essa proposta aqui, eu vou até tentar pôr na tela pra galera ver, de fiscalização ativa. Cara, hoje, conversando aqui comigo, honestamente, no podcast, como que você vê isso? Isso é algo que você tem no coração de fato? Se eu ganhar, eu vou estar ativamente na minha função? Thales, uma coisa que eu levo na minha campanha é essa transparência e a verdade. Eu falo com todo mundo, como cristão, eu tenho o dever de não mentir e de levar a verdade, né? E além do cristianismo, eu não me escondo atrás desse escudo, mas como o caráter, né? O nosso caráter ele é formado, e no meu caráter eu não estou aqui para falar mentira, e essa política eu não gosto dela, dessa forma que está sendo feita, né? Então, o que eu deixo para todo mundo
quando eu converso, quando eu vou bater um papo, quando eu vou fazer uma visita, sobre promessas, né? O que eu, como vereador, por isso que eu fiz aquele vídeo, quais são as funções do vereador, porque muitas vezes a gente, como eleitor, a gente tem a ideia de que vereador faz obra, e vereador não faz obra, né? Tem vereador prometendo aí que eu vou fazer uma praça, eu vou fazer um asfalto na sua rua, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Mentira, é mentira. O vereador ele não faz, o vereador ele fiscaliza quem faz. E quem faz é quem eu falo com todo mundo. Gente, quem executa é uma matemática, né? É uma coisa lógica. Quem executa? Poder executivo. É quem faz. Quem é o poder executivo do nosso município? Prefeito. Né? Então, legislativo, que faz as leis, que legisla, são os vereadores, né? A Câmara. Então, assim, e qual que é a outra função da Câmara? Fiscalização. O que eu trago como fiscalização? Eu deixo para todo mundo o seguinte: o que vai estar em minhas mãos, isso eu posso prometer. Porque se eu não cumprir, aí é uma coisa minha. Falar, Guilherme não cumpriu, dependia somente dele, ele não fez porque não quis. Então, assim, essas coisas que são função do vereador, eu trago como promessa. Porque eu posso prometer aqui que eu vou fiscalizar, eu posso prometer que eu vou legislar em prol do bem da sociedade, né? O que é função do vereador, que não depende de mais ninguém, somente de mim, eu posso prometer e é isso que eu quero fazer. Né? Essa fiscalização mesmo ativa, porque o que envolve isso tudo? Eu falo com o pessoal o seguinte, Thales, uma pessoa já me perguntou uma vez, falou, Guilherme, qual que é o seu projeto social para a área do esporte? Aí eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisa, não sendo grosso, mas assim, sendo bem transparente, que é da forma que eu tenho iniciado a minha campanha, tenho levado, conduzido ela, eu tento levar o pessoal a conscientizar, a pensar um pouquinho. Se eu cobro de você uma coisa que não é sua competência, eu estou fazendo com que você perca tempo naquilo ali e deixe de fazer o seu serviço. Né? Então, assim, cobre do vereador a fiscalização. A fiscalização ela é tão importante quanto o projeto social. Porque o projeto social a gente já tem as áreas. Se o vereador consegue ter um projeto social, parabéns. Mas se não, que ele faça o serviço dele bem feito. O arroz com feijão, você não enjoa. O arroz com feijão, ele mata a sua fome. Né? Assim, então eu falo, é muito importante, cara, é muito importante a fiscalização. Porque quando tem uma fiscalização bem feita, o dinheiro ele é usado da forma que deveria ser usado. Perfeito. Porque quando o dinheiro é usado onde se ele é destinado e realmente usado onde ele foi destinado a ser usado, a sociedade toda ganha com isso. Né? Se o dinheiro veio para o esporte, está sendo usado no esporte, a sociedade está ganhando com isso. Então essa fiscalização ela é de suma importância nesse quesito. E outra coisa que é muito importante, Guilherme, é a questão de educação. Educação é muito importante e você traz uma proposta aqui, eu peguei aqui, que é muito válida, que é a questão de implementar a educação de trânsito na escola. Eu não acho só que a questão da educação do trânsito da escola, mas muitas outras coisas. Hoje é o setor do meio ambiente, muitas outras coisas que nós queremos resolver de adulto, mas que nós não temos a educação ali. A educação financeira também é um exemplo bem claro para o Brasil. E outras educações que nós não temos, ensinos, no caso, que nós não temos na nossa escola pública, para nossas crianças, e depois nós queremos cobrar. Hoje, quando nós vamos falar de trânsito, cara, você sabe, é um caos, todos nós sabemos, não é algo que nós estamos brincando, todos nós sabemos o transtorno que é o nosso trânsito, como é caótico, e essa proposta sua, implementar a educação ali, logo na base, tem como esse objetivo minimizar consequências futuras, que talvez passe até o seu mandato, por assim dizer? Não, com certeza, com certeza. São algumas coisas que a gente realmente tem que pensar. Eu vejo assim, por que o trânsito, você só aprende sobre ele quando você entra na autoescola? Você faz parte do trânsito, você vive o trânsito mesmo não tendo uma CNH. Porque você é ciclista, você é pedestre, você vive o trânsito. Então, é necessário o aprendizado na área do trânsito, né? Eu não posso estar ali ensinando somente o motorista, o piloto de moto, não, eu tenho que ensinar todo mundo. E isso tem que vir da base, né? Porque uma criança, ela já vive o trânsito também da mesma forma que a gente adulto. Então é necessário esse ensino, né? Você citou algumas coisas também muito importantes. A área financeira,
por que a gente não tem matérias voltadas desde da infância para a área financeira? Outra área que é muito, mas é muito necessário, seria educação na área da política. Eu vejo hoje os adolescentes, vou colocar os adolescentes jovens, o adolescente com 12 anos, na próxima política municipal, na próxima eleição municipal, daqui a 4 anos, ele já será um eleitor. E aí, o que ele sabe sobre política? Ele vai votar no candidato que a mãe e o pai escolheu, e se o pai e a mãe também que escolheu aquele candidato não tem um conhecimento sobre política. Então isso vai espalhando essa política antiga, né? E isso vai só enraizando os mais novos. Então a ideia seria implementar na área do trânsito essa educação para que a gente possa ter resultado futuro, né? E a gente tem vivido realmente um trânsito caótico, né? Isso aí você evita acidente quando você tem uma organização, você evita transtornos maiores, né? Porque isso aí tudo envolve vida, né? A gente vai analisar direitinho, envolve a vida, o trânsito, né? Exatamente. E aí até essa segurança também que tem da educação, e essa segurança no trânsito, leva a gente... A última ação que eu quero comentar da sua proposta, porque depois nós vamos para uma outra pergunta, mas eu vou deixar para o pessoal aqui o seu arroba no Instagram, que eu creio que tem lá suas propostas de governo. Sim. Quem quiser comparecer ou conhecer você melhor, tá tudo lá. Mas eu queria ainda te perguntar a questão da segurança, né? Já que é a sua área, já que você faz segurança pública, você acha que dá para implementar no Ipaba algo a mais? Eu não vejo a população do Ipaba como a violência extrema ou algo nesse sentido, mas existe ainda aquele toque de mestre ainda que através da política a gente pode fazer pelo cidadão de bem, pelaquela pessoa que está continuamente trabalhando, voltando para casa? Ô Thales, na verdade, assim, a gente fica muito na mão do governo federal, né? Porque a segurança do governo federal, estadual, né? Porque a segurança pública, se tratando das polícias, a gente não tem uma polícia municipal, que seria, e nem é a nossa realidade formar aqui uma guarda municipal, né? Uma guarda civil municipal. É complicado. Seria uma resolução para a gente estar fortalecendo o policiamento. Mas algumas coisas que podem melhorar. Eu não vejo que Ipaba é uma cidade muito violenta. Não, Ipaba, graças a Deus, é uma cidade tranquila. Já passou por alguns momentos complicados, mas eram momentos em que tiveram algumas guerras dentro do crime mesmo, mas isso aí, lógico, afetou muita gente, muita nossa segurança. Mas eu vejo assim, algumas coisas que a gente pode mexer na estrutura. Eu falo com todo mundo que o crime, um assalto, um roubo, ele até para ser feito ele é pensado. Então, o criminoso ele não vai assaltar numa rua bem iluminada. Então ele procura um lugar mais ermo, mais distante, mais escuro para estar fazendo esse assalto. Então, assim, a questão da iluminação pública, a gente tem que melhorar, tem muito lugar que a gente precisa melhorar a iluminação. É trabalhar em cima disso. Outra coisa, câmeras, né? A gente sabe que tem hoje um número bom de câmeras, o olho vivo, né, que a gente chama, mas a gente precisa de mais. O ideal seria se toda a cidade fosse coberta por isso, né? Mas infelizmente a gente ainda tem muito ponto cego. E a ideia seria buscar melhorias para estar aumentando esse número, né, de câmeras e melhorando a questão da iluminação. E isso eu falo de forma estrutural. Eu fiz eu fiz um vídeo também, eu respondi a um history, né, a uma pergunta de um seguidor, perguntando sobre essa questão da segurança. E outra coisa que eu falo sobre a segurança aí é a questão do pessoal. Como que você vai trabalhar com as pessoas sobre a segurança? As crianças, os jovens que estão ali com tempo ocioso, são essas pessoas, são esses jovens, adolescentes aí, que normalmente se envolvem no mundo do crime, né? Então, assim, trabalhar para que você consiga reduzir esse tempo ocioso. E para reduzir ele, você tem que aumentar o tempo sadio, né? O tempo bom na vida desses jovens. Como? Aí que entra os trabalhos, né? Um trabalho social, a área de esporte, a área de lazer, né? Isso aí faz parte, sim, também da segurança pública. Não, se formalizar. Já entra, Guilherme, tem uma demanda que nós já tocamos aqui, que é a questão da própria política em si. Então você, até emendando uma outra pergunta, você crê e acha que os jovens precisam
de ter voz ativa na política. Você está entrando aí, né, como candidato, nós temos também o atual vereador João Paulo, Heraldo, são pessoas aparentemente novas também na política. Tem outras pessoas que eu vejo que estão se abrindo também, que não são candidatos, por assim dizer, que estão se abrindo à questão política, conscientizando a mente sobre essa questão. O nosso jovem parece que está tendo apoio para essa questão. O Juninho é um cara que tem dado essa voz ativa. E você acha que tem que potencializar isso? Você acha que os jovens da nossa comunidade, da nossa cidade de Pato, tem que ter voz ativa na política? Olha, eu vou responder aqui, não me jogue pedra, tá? Ok. Mas eu acho assim que isso aí não se trata de idade, tá? Eu acho que o tratamento aqui é quanto à postura e ao caráter, né? Porque a gente tem que tratar aqui de visão. Porque infelizmente, a gente tem muitos jovens que não têm objetivos, assim como também a gente tem muitas pessoas vividas, né, que não têm visão. Então é complicado eu responder a questão sobre a idade. Então, se eu falar que eu vejo que jovens têm que se envolver, não posso responder pela questão da idade. Mas eu acho que os jovens, eles devem se envolver sim, aqueles jovens que têm visão, que anseiam por uma cidade melhor, que anseiam por uma realidade melhor, uma realidade mais justa. Essas pessoas, elas devem sim se envolver, né? E a vantagem do jovem é que a gente sabe que a política é cansativa, é uma área complicada, mas a vantagem do jovem nisso é o vigor, né? Nós jovens, digamos que a gente tá aí para aguentar um rojão maior, né? A gente está aí com a carne mais nova aí, então a gente tem um sanguinho a mais, digamos assim, né? Então a gente tem essa força do nosso lado, que é uma coisa que vai somar nisso aí para a questão das mudanças, né? Eu vejo que se a gente tiver jovens realmente envolvidos com desejo de mudança, desejo de buscar melhorias comuns, né? Melhorias para a cidade, essa luta com certeza ela vai ficar mais leve. Perfeito. E aí a gente vai entender, dentro do que você falou, a questão do preparo emocional, espiritual, físico também, para as exigências desse cargo político. Às vezes a pessoa pensa, vereador, o cara vai ganhar, vai ficar ali e tal, mas existe todo um preparo para alguém que quer, igual nós estamos comentando, alguém que quer de fato trabalhar pela comunidade, alguém que quer de fato prestar um atendimento bom para a nossa cidade dentro do ramo político. E aí a gente vai entrar em algo que todo político às vezes corre, às vezes generaliza as coisas. Eu também não quero generalizar, mas há um bloqueio quando nós falamos de candidatura, há um bloqueio quando alguém fala assim, eu quero candidatar a vereador, igual o seu caso, eu quero candidatar a vereador de Paba, prefeito, eu quero candidatar. Automaticamente parece que a grande massa da população há uma aversão a isso, há uma certa rejeição quanto a essa vontade ou a essa missão de candidatar a vereador, a qualquer outro cargo público aí. Eu quero te perguntar, como você tem lidado com isso? Já percebeu alguma rejeição? Está sendo bacana? Está sendo tranquilo? E como você tem pensado, eu vou fazer minha política assim? Parece que basicamente a verdade é o ponto-chave, pelo que você está me contando, mas como você tem lidado com isso? Tem sentido algum bloqueio ou está sendo normal? Ô Thales, a verdade é que o bloqueio existe sim, né? Porque já se criou uma ideia aí de que os candidatos eles são todos iguais, né? Que todo político é igual. Isso aí já é criado na mente. Por que isso está aí enraizado? Por causa da política antiga, né? E como eu falei, desde o início da minha campanha, eu tenho trabalhado de forma transparente, trabalhado com a verdade, né? Tentando aí conscientizar os eleitores sobre a forma de votar, sobre a forma de escolher os candidatos, né? Escolher aquele que vai ganhar o voto. E justamente mostrando que nós não somos todos iguais. Nós, candidatos, não somos todos iguais. Eu tenho trabalhado dessa forma para mostrar isso, né? O método que se opera a política no Brasil, na nossa cidade, no nosso município hoje, é a famosa política antiga, né? Que todo mundo já conhece. E isso que faz com que todos pensem que os candidatos são todos iguais. Só para o telespectador que não entende o que é essa política, é aquela política de eu vou troca de favor. Me dá um caminhão de areia,
Ah, Essa política, eu conversei com a pessoa. e tal, essa política aí que ele tá falando, tá, galera? Ô, gente, é muito assim, a frase que eu sempre ouço, Guilherme, é porque eu devo um favor ao fulano, não sei o quê. Cara, eu falo com todo mundo, época de política não é a hora de você pagar favor. Não é. Porque você vai estar votando em uma pessoa, eu vou pagar favor com o meu voto. Cara, agora é o momento de você analisar, porque você vai colocar o seu voto, pode estar elegendo uma pessoa para ficar 4 anos acima de você. Que eu falo assim, são líderes que a gente está escolhendo para colocar acima do povo, né? Os vereadores vão legislar, vão fazer as leis que a gente vai ter que seguir, né? O prefeito vai estar executando todas as obras, executando assim, movendo a nossa cidade para um rumo que, se ele não for de bom caráter, a gente vai afundar com ele, né? Então assim, a gente tem que escolher agora. Agora é o momento de escolher. Agora não é o momento de você fazer aliança, falar assim, porque o cara me procurou primeiro. Muita gente acha que isso é uma corrida. E eu falo com todos, gente, isso não é uma corrida. Não é porque eu cheguei primeiro que eu ganhei seu voto. Não, não é assim que a gente tem que fazer a política. A política tem que ser feita assim, olha, eu gosto muito de conversar com algumas pessoas, que pessoas falam assim, Guilherme, eu não vou te prometer votar não, mas eu vou analisar, porque eu gosto muito de analisar os candidatos. Eu falei, cara, parabéns. Parabéns, porque é assim que a gente precisa. São eleitores assim que a gente precisa, sabe? Eleitores que pensem, analisem e votem de forma consciente. E esse jargão, ele é muito utilizado, né? Vote de forma consciente, vote de forma consciente. Mas a gente tem que parar para pensar se realmente a gente está votando de forma consciente. Porque votar de forma consciente é você analisar. Não é você olhar e falar assim, porque é meu amigo. Vou votar de olho fechado porque é meu amigo. Não. É votar de forma consciente. O que é consciente? O que é votar de forma consciente? É você olhar, ver qual que é o cargo que ele está se disponibilizando a ocupar e ver se ele realmente tem perfil para aquilo ali, né? E essa política antiga que eu falei traz muito atraso, eu vou colocar uma pessoa lá como vereador para me representar durante 4 anos, a pessoa, porque me deu um saco de cimento, porque me deu um caminhão de areia, porque me deu um pouco de tijolo. Então, assim, é complicado. É um ponto que a gente tem que parar e realmente pensar. O custo, eu falo pro pessoal, o voto ele não tem preço. O voto ele tem valor, o voto ele tem consequência. Então, a partir do momento que você vota de forma errada, votando assim, porque realmente vendeu o seu voto, você está criando, você está correndo um grande risco com isso, né? De colocar uma pessoa corrupta lá em cima no poder. Nossa, você entrou no ponto. Corrupção. Esse ponto, cara, pega muito nesse meio político, né? E aí, e também corrupção, parece que na época da política a palavra cristão também toma forma. Ela toma, é o que eu tenho percebido, a palavra eu sou cristão, ela toma forma. Mas, cara, você como um cristão também, não querendo generalizar as coisas, mas como você vê os escândalos, cara? Assim, sendo honesto, não puxando sardinha. No mandato do Juninho eu tenho ouvido pouco, ou não ouvi ainda questões assim. Mas também eu não quero me envolver nisso, sabe? Tipo, realmente eu valorizo cada candidato, cada um. Tenho visto o trabalho que tem sido feito pelo Juninho, né? Os vereadores, confesso que eu não acompanho de perto, né? Mas o prefeito Juninho eu acompanho de perto, trabalhando também. E não quero, igual eu tô falando, um programa meu aqui pessoal, coisa pessoal, onde meu programa, minhas vontades, minhas leis, meus desejos. Cara, e quando a gente fala de cristão, quando nós somos cristãos, como que fica a corrupção, cara? Você tem, de certa forma, um repúdio? O que você tem visto hoje, ainda mais você que é um candidato a vereador? São vários fatores, né, que causam esses escândalos, né? Falta de caráter, falta de visão, motivação errada para ingressar na política, porque muitas pessoas ingressam de forma errada, já ingressam pensando no enriquecimento, né? E não é essa a proposta do cargo político, né? O cargo político é a proposta de você administrar uma cidade, seja como prefeito, seja como vereador, né? Então a proposta do cargo não é se enriquecer. Então quando a pessoa já entra de forma com a motivação errada, é muito complicado. E aí se envolve fácil no escândalo, se envolve fácil
uma corrupção dessa forma aí, né? E eu sei, assim, da dificuldade que é trabalhar de forma correta, eu sei dessa dificuldade, nesse contexto, né, tão corrompido que a gente vive. A política em si já é mal vista, né? Verdade. Mas eu tenho comigo que eu farei como eu faço com todas as áreas da minha vida. Eu, como cristão, como eu falei, eu não me escondo atrás, né? Não é nessa época de eleição que eu apareço aqui falando que eu sou cristão, não. Quem me conhece já sabe, eu sou membro da igreja presbiteriana desde menino, desde quando eu vim para Ipaba, eu já faço parte da membresia ali. Então, assim, sou presbítero lá na igreja, em disponibilidade, mas eu sou presbítero. E assim, eu vou fazer na política o que eu faço nas áreas da minha vida. O que eu faço? Eu tenho Cristo como a minha base, né? A Bíblia é a minha regra de fé e prática. Então, assim, o que vai mover as minhas atitudes ali, o que vai motivar minhas atitudes é a minha vida como cristão, né? A minha fé. É isso que vai me direcionar, como eu faço com todas as áreas da minha vida, minha vida pessoal, na minha vida familiar, no meu trabalho. Então, por mais que sejam áreas complicadas, como a política, eu tenho que ter isso aí em mente, eu tenho que levar a minha fé à frente, que é aquilo que me move, né? Então é aquilo que eu acredito. Cara, você começou a falar aí de Bíblia, religião, vida pessoal, e partindo até para a reta final desse podcast, né? Em respeitar o seu tempo, mas tem algumas perguntas boas aqui ainda. Até vou só falar aqui para a galera. Galera, se estiver gostando aí do conteúdo, estiver gostando aí do nosso trabalho, não esquece, deixa o like nesse vídeo aqui. Comenta aqui também se você tem concordado aí com as palavras do candidato a vereador. Comenta aí se você está gostando do programa. Não esquece, compartilha para geral, porque eu tenho algumas perguntas para te fazer ainda, Guilherme. E agora, até fugindo um pouquinho da questão política. Cara, fora questão política, ao cargo que você está concorrendo, tem alguma outra sonho, missão, fora da política, existe alguma outra vocação, né, que você desempenha, tem aí de objetivo de vida? Olha, eu acho que muito além da política vai a missão de deixar um legado, né? Um legado a ser seguido, né? Então, assim, isso vai muito além da política. A política é, na verdade, só um detalhe, né? A minha vida tem que ser o estilo de vida que vai me mover, né? E o envolvimento na política é só esse detalhe a mais, né? E como cristão, eu tenho o dever, né? E nosso dever, que eu sei que também você é cristão, e eu sei que o nosso dever aqui nessa terra é de glorificar a Deus, né? Então, essa é a minha postura, né? É isso que eu tenho buscado, né? Glória a Deus. Rapaz, e também quando a gente vai falar dessa questão de Deus, cara, você é cristão como eu, a gente sempre pensa na ideia de propósito. E na minha opinião, propósito varia muito. Propósito, na minha opinião, ele varia de cargos, de vida. Quando a gente pega a igreja, a gente vai colocar ali pessoas que são levitas, pessoas que são expositores da palavra, ou seja, pregadores. Temos também porteiro, tem, enfim, diversidade de funções, e é bíblico isso, né? Deus distribuiu os dons para cada um, cara. E você sente assim que você tem uma missão, você acredita? Eu defendo muito assim no meu canal, nos meus vídeos, como você já viu lá no YouTube, e eu defendo muito mesmo a questão que nós temos um propósito na Terra. Você acredita que você tem um propósito e que, já emendando essa pergunta, que a política cargo político é um estender desse propósito, faz parte desse propósito? Como você vê um propósito seu e a política no meio disso? Thales, eu sempre fui muito envolvido na igreja, em muitas áreas de organização, né? E por último fui eleito presbítero lá na igreja, fiquei o meu mandato como presbítero e agora fico em disponibilidade. Mas eu vejo assim, eu gosto muito de trabalhar na área de organização, por exemplo, eventos. Eu sempre organizei os eventos na igreja, acampamento. Eu sempre tive essa facilidade de mexer com isso. E assim, eu estou trazendo para a política aquilo que eu tenho como experiência, né? Não estou entrando assim cru na política, não, né? É a primeira vez, assim, literalmente de forma mais ativa na política, né? Que a outra vez eu entrei e desisti, mas
Agora é a primeira vez que eu estou entrando mesmo assim, com a cara mesmo, com o peito, mas eu não estou entrando assim com a bagagem leve, né? Eu estou entrando já com uma certa bagagem de questão de organização, eu trago isso da igreja, né? E essa questão que eu falei assim, eu vejo que o meu envolvimento nisso, ele a questão do propósito, né? Acho que o nosso propósito nisso a gente tem que seguir a linha de raciocínio de Romanos, né? Romanos 11, Romanos 11. Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas, né? Então, assim, é nesse sentido, né? Eu acho que o propósito final do homem é glorificar a Deus, né? Verdade. Então, que seja na política, que seja na sua vida pessoal, que seja na sua vida amorosa, que seja na sua família, a gente tem que ter a base de que a ideia e a convicção que a gente está nessa terra para deixar um legado que no final tem que ser para a glorificação de Deus. Verdade. Muitas pessoas ignoram o fato de que Daniel exerceu um cargo político, José exerceu um cargo, se fosse colocar nosso tempo hoje, um cargo político, e Deus ele tem, José de Arimateia próprio, que cedeu o túmulo para Jesus também. Então nós vamos entender que Deus tem um propósito para cada um, Deus sabe o local de colocar cada um, cara. E só vou te fazer duas perguntas para respeitar o seu tempo, e uma delas, cara, é o que o povo ipabense, o que nós, como participantes dessa comunidade, como munícipes, podemos esperar se você for eleito? Eu quero te fazer essa pergunta aqui no final, cara. Se você for eleito, o que nós podemos esperar do Guilherme Grigg? Tá, vocês podem esperar de mim que eu vou ser vereador. Eu vou ser um fiscal. É isso que é a minha proposta. Eu vou ser um vereador de verdade, um fiscal, que vou legislar em prol do bem, das melhorias para Ipaba, trabalhar mesmo como vereador. E uma das minhas propostas, né, é ser representante do povo, né, eu até coloquei isso aí como com a representação de forma ativa, com reuniões nos bairros, porque eu vejo assim, aqui que você falou no início, né, a pessoa é eleita e fica 4 anos sumido, né, então assim, eu já sofri muito com isso, eu acho que não tem um dentro da cidade de Ipaba que não sofreu com isso. A pessoa aparece na minha casa, me pede um voto e some. Mas assim, o que eu levo para todo mundo, que a minha ideia, uma das propostas que eu tenho, é fazer reuniões de formas periódicas nos bairros, porque independente do bairro que eu moro, eu serei vereador para o povo de Ipaba, né, para a cidade por completo. Eu não vou ser vereador do bairro onde eu moro, vou ser representante somente aqui. Então a minha ideia é ser um representante do povo, fazendo reuniões e poder, através dessas reuniões, ouvir a população, ouvir quais são os anseios, as necessidades da sociedade, e assim poder levar para o Poder Executivo aquilo que cabe ao Poder Executivo, passar para o Executivo, o que cabe ao Legislativo, levar para o Legislativo, e poder atender de forma a melhorar, né, a vida do munícipe, a vida do ipabense. Né? Eu acho que a gente precisa, assim, de trabalhar mesmo na área, fiscalizar, estar próximo da população, porque não tem como eu saber como que eu vou te representar se eu não sei a necessidade, né? O seu anseio. Então, como que eu vou te representar? Então, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar próximo, né? E é uma coisa que vocês podem esperar de mim, que eu vou estar próximo. Ótimo. Eu, Guilherme, e também já aproveitando aqui, que eu sei que você tem que fazer bastante coisa do cargo político. Cara, a última pergunta é uma pergunta que eu vou fazer e que eu faço para todas as pessoas que eu entrevisto aqui no canal, para todas as pessoas que eu gravo podcast junto, e é uma pergunta sobre a vida, uma pergunta hipotética. Porque, cara, se algo é verdade, é que um dia nós vamos morrer, um dia nós vamos partir daqui. Cara, e nessa hipótese, o Guilherme um dia fosse embora, o Guilherme vai embora um dia, né? Se o Guilherme fosse partir dessa terra, e o Guilherme vai partir um dia dessa terra. E se tudo que você já fez, seus vídeos falando sobre política, suas posições do evangelho, a sua pregação, tudo que você já deixou escrito, por palavra, nessa hipótese, imagine que fosse você embora. E o Guilherme teria esquecido de todas as pessoas, tudo que ele deixou, mas o Guilherme tivesse a oportunidade de deixar uma única mensagem, uma única palavra, uma única ação
O Guilherme, só através disso, ele seria conhecido pelas pessoas. Nessa hipótese, tudo que você tem iria embora com você. Se você pudesse deixar para o mundo uma única palavra, uma única frase, que seria essa palavra, essa frase do Guilherme? Qual que seria a frase que falaria o Guilherme para as pessoas? Essa é para apertar, hein? É uma das coisas que assim, eu vejo que foram um dos gatilhos para me segurar na política também, para eu poder entrar. É como eu falei, como a política era vista por ser suja, né? Falei, para que eu vou entrar nisso, né? Então, assim, é uma frase que eu gosto, que eu posso deixar aqui, que seria uma frase que eu deixaria, seria: seja luz. Seja luz mesmo quando o mundo escolhe a escuridão. Seja luz mesmo quando o mundo escolhe a escuridão. Porque é assim que funciona. Muitas vezes a gente é desmotivado a agir de forma correta porque simplesmente as pessoas estão indo numa direção, né? E a gente está aqui para ir na contramão disso. E não é fácil, não é fácil você ir na contramão do sistema. Então isso é uma motivação. Faça o certo, busque o correto, busque ser exemplo, ser luz, mesmo quando está tudo indo ao contrário, mesmo quando todo mundo está escolhendo o errado, seja a pessoa certa, porque isso não é em vão, isso não é em vão. Isso aí você pode ter certeza que o seu trabalho vai ser, eu não digo só reconhecido, né? Somente lembrado, mas ele vai servir de exemplo sim, né? Mesmo que esse reconhecimento não chegue, mesmo que esse reconhecimento chegue depois da sua morte, mas você pode ter certeza que isso vai impactar, que isso vai mudar vidas. Então, seja luz, mesmo quando as outras pessoas, mesmo quando o mundo escolha a escuridão. Amém. Guilherme, cara, obrigado por essa entrevista, que mensagem bonita. E eu que Que agradeço. mensagem top. Eu já tô querendo mais, já tô querendo o próximo podcast, né? Mas tem na hora de terminar, galera. E com esse tema aí que o Guilherme deixou para nós, de seja luz, mesmo que as pessoas escolham a escuridão, eu quero finalizar dizendo para você: seja luz. Seja luz na vida de alguém, seja luz nas coisas simples, como o Guilherme falou aqui. Seja luz. E seja luz também para cidadão e para bênção. Pega esse link aí, olha. Às vezes você assistiu o podcast todo, às vezes você tá aí, quer ajudar a comunidade, pega ali, cara. Tem bastante gente que gosta, compartilha, deixa o seu like. Deixa aqui também essa frase do Guilherme aí: seja luz, mesmo se Mesmo todos... quando o mundo escolhe a escuridão. Olha pra você ver, cara. E ele, com esse tom aí, eu despeço de vocês, tá? Até o próximo podcast e daqui a pouco nós temos mais, tá? Guilherme, prazer, meu amigo. Tamo junto. E até a próxima, meu parceiro. Valeu, Thales. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais.